Olá, esse é o 12º estudo nessa série de estudos sobre a doutrina da aliança. Eu sou o pastor Jim Whitby, sou um dos diretores do Instituto João Calvino, apresentando essa série de estudos sobre essa doutrina tão importante, central, fundamental, uma doutrina fundamental da fé reformada, a doutrina da aliança. E nesse estudo, nós vamos continuar onde paramos a última vez, falando sobre as manifestações históricas da aliança. E começamos no último episódio falando sobre a aliança como existiu antes da queda. Agora vamos falar sobre a manifestação histórica da aliança na aliança da iniciação com Adão, depois da queda. Ou Palmer Robertson, ele fala sobre a aliança da redenção como a manifestação da aliança em geral após a queda, mas essa terminologia é confusa, porque geralmente é usada para falar da relação pactual que se argumentam existiu entre os membros da Trindade antes ou desde a eternidade. Então, nós vamos usar o termo a aliança da graça, que é um termo mais claro. A aliança da graça, podemos dizer que essa aliança foi estabelecida imediatamente após a falha do homem sob a aliança da criação, a queda do homem. Deus se ligou ao homem pela ordem especial da criação. O homem quebrou esse relacionamento, ele comeu do fruto proibido, como nós sabemos, mas o relacionamento entre Deus e a sua criatura não acabou com o pecado do homem. No meio do julgamento, a esperança da restauração aparece. Deus se liga agora para redimir um povo para si mesmo. As palavras que pronunciam a maldição da aliança da criação também inauguram a aliança da graça. Então, nessa aliança feita imediatamente após a queda, 3 mensagens são dadas por Deus. O primeiro a Satanás, Gênesis 3, 14 e 15. O segundo para a mulher, Gênesis 3, versículo 16. E a última palavra direcionada ao homem, Gênesis 3, 17 a 19. Em primeiro lugar, vamos pensar na palavra a Satanás. Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A palavra de Deus sobre a redenção do homem é dirigida à serpente. Deus estabelece uma guerra contínua entre Satanás e a humanidade. Mas no final a promessa é presente: a derrota do maligno será alcançada. Em segundo lugar, a palavra de Deus para a mulher, Gênesis 3, 16, onde nós lemos: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A palavra de Deus para a mulher também inclui uma maldição e uma bênção. Haverá a bênção de crianças e a participação no plano redentor de Deus, mas haverá dor no parto e haverá a maldição do desequilíbrio conjugal. Como a mulher tenta continuamente possuir seu marido, dominar seu marido, ele também responderá com dominação excessiva. E finalmente a mensagem de Deus para o homem, versículos 17 a 19. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. A bênção nesta palavra
é que o homem comerá pão. O sustento essencial para manter a vida será fornecido. Mas também há a maldição, versículo 19. Com o suor do seu rosto você comerá. A maldição do homem reside na exigência excessiva de trabalho para o fruto produzido. Mas também há a última maldição. Tu és pó e ao pó tornarás. Adão foi criado, como nós já ouvimos, para dominar, para exercer domínio sobre a terra. Mas agora o pó da terra governaria sobre ele. Devemos destacar a relação orgânica desta aliança com toda a história que se segue. Antes de tudo, a continuação das disposições desta aliança no domínio da providência de Deus deve ser notado. As lutas básicas da humanidade continuam a envolver a questão ou as questões de fornecer pão, aliviar a dor, trabalhar, ter filhos e lidar com a inevitabilidade da morte. Em segundo lugar, as palavras de Deus para Adão antecipam a subsequente história da redenção. Antecipam tanto o método pelo qual a redenção deve ser realizada, como a aplicação do mistério da redenção. Um representante da humanidade nasceria da mulher. Este homem entraria em conflito mortal com Satanás, com a serpente, e ele mesmo ficaria ferido. Mas ele destruiria o poder de Satanás, realizando, na última instância, a redenção. E finalmente, essa aliança com Adão antecipa a consumação dos propósitos de Deus na redenção. O objetivo final da redenção não é uma volta ao jardim, mas a criação de uma cidade de redimidos. Neste ponto, nesse momento, não vemos todas as coisas sujeitas ao homem. Lemos em Hebreus capítulo 2, 8 e 9. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Mas a esperança do futuro permanece selada em eternidade. Sentado à mão direita de Deus, à destra de Deus, o descendente da mulher tem todas as coisas sujeitas a ele. E ele finalmente trará todas as coisas ao serviço de homens que foram redimidos por ele para a glória de Deus. Agora nós vamos considerar a aliança com Noé, com a criação na época de Noé. O pacto com Noé aparece no contexto do desenvolvimento das duas partes da humanidade, a semente da mulher e a semente da serpente. E mostra também a atitude de Deus em relação a essas duas partes. E 4 passagens apresentam a natureza da aliança estabelecida com Noé. Em primeiro lugar, nós vamos ler Gênesis capítulo 6, 17 a 22. Gênesis capítulo 6, versículos 17 a 22. Onde a palavra de Deus diz: Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo. Ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E agora a segunda passagem, Gênesis 8, 20 a 22. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar.
E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E Gênesis 9, 1 a 7. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive serve-vos para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o céu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos. Eu vou começar de novo com aquela frase. Mas sede fecundos e multiplicai-vos. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. E finalmente, Gênesis 9, versículos 8 a 17. Então, os versículos seguintes. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Com base nessas passagens, podemos observar 4 características da aliança com Noé. Primeiro, a aliança com Noé enfatiza a estreita inter-relação entre o pacto criativo, o pacto da criação, e o pacto redentor. A repetição dos mandatos da criação, o mandato cultural, o mandato de domínio, mostra a extensão do que significa a redenção. A redenção envolve o estilo da vida total do homem como uma criatura social e cultural. Mas as implicações mais amplas da aliança de Deus com Noé devem ser vistas de forma distintamente redentora e não num contexto mais generalizado. O sustento de todas as criaturas de Deus pela graça dessa aliança, a aliança de Noé, relaciona-se imediatamente com o restabelecimento de Deus de Israel numa relação frutífera consigo mesmo. Ponto 2. O segundo aspecto que precisamos destacar é a particularidade da graça redentora de Deus. De entre toda a massa da humanidade depravada, Deus dirigiu a sua graça para um homem e sua família. Gênesis 6, versículos 7 a 9 diz: Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça
diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A graça de Deus para com Noé não apareceu por causa da sua própria justiça, a própria justiça de Noé, mas por causa da particularidade do programa da redenção de Deus. E o terceiro princípio que encontramos na aliança com Noé é a intenção de Deus de lidar com famílias nas relações da aliança. Gênesis 6, 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. E, versículo 1 de Gênesis capítulo 7, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, esses versículos nos mostram que a justiça do único chefe da família, Noé, serve de base para incluir todos na sua família, no seu lar, na sua descendência, na arca. E o quarto ponto, a aliança com Noé pode ser caracterizada principalmente como uma aliança de preservação, como já ouvimos. Deus se liga para preservar a terra em sua ordem atual até ao tempo de consumação. Mas podemos usar a definição de O. Palmer Robertson, que já ouvimos, para descrever a aliança com Noé? É um compromisso de sangue? Podemos dizer isso. Robertson destaca dois fatores da aliança com Noé que indicam esse aspecto da ideia da aliança, para defender sua própria definição. Em primeiro lugar, a vida e a morte são os motivos subjacentes da época de Noé, como se vê na representação dramática da atitude de Deus em relação à semente da mulher e à semente da serpente. Em segundo lugar, a disposição solene relativa à pena da morte, em Gênesis 9, versículo 6, que já lemos, nos diz que a morte virá para o assassino, enquanto a preservação será o resultado da observância adequada dessas estipulações. Em conclusão da sua discussão dessa aliança, Robertson afirma que a aliança com Noé fornece o quadro histórico em que o princípio de Emmanuel pode receber a sua plena realização. Esta aliança mostra que o ser de Deus conosco envolve não apenas um derramamento de sua graça sobre seu povo, também envolve uma efusão da sua ira sobre a semente de Satanás, porque a salvação e o julgamento sempre andam de mãos dadas. No próximo estudo, nós vamos continuar falando sobre as manifestações históricas da aliança. Que Deus nos abençoe nesse estudo. Até a próxima vez.